you do this. When in the moment, couldn't see your behavior was Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Podcastelli. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Aline Santos. Ela é a maior pessoa de RH do Brasil no TikTok e no Instagram. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Cariane. Obrigada pela oportunidade. Estou muito contente de estar aqui nesse ambiente. A gente também. Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente, Aline. Bom, vamos lá. Você começou falando que eu sou a maior pessoa, né, de RH do Instagram e do TikTok, mas a minha trajetória começa lá em 2009 com RH. Então, até nos bastidores eu comentei assim, não me chama de influencer, não, porque eu não gosto, porque meio que eu acho que invalida ali tudo aquilo, os longos anos de experiência que eu tenho e influencer na minha cabeça, tá, gente? É aquela pessoa assim que acaba que influencia pro bem ou pro mal, eu sei que eu influencio para o bem. Mas então eu tenho mais de 16 anos de RH, trabalhei em empresas de diversos segmentos, sou aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, e fazem 2 anos que eu comecei a falar na rede social, e aí meu nome começou a despontar e hoje eu tenho esse título, da maior pessoa de RH no Instagram e no TikTok, mais de 1.700.000 pessoas me seguindo. É muita gente. É, um pouquinho. Um colega meu fez uma conta e falou assim, Aline, você tem noção que de cada 200 pessoas do Brasil, uma te conhece? Não, eu fiquei imaginando. E realmente, quando eu vou em qualquer lugar hoje, assim, vai ter alguma pessoa ali que fala, eu te conheço, eu te sigo e tudo mais. Então é bem gratificante. Com responsabilidade é legal influenciar. Legal, bacana, parabéns. E fala um pouquinho pra mim assim, o que você está sentindo na transformação das lideranças, né, dos últimos anos, especialmente quando a gente entra no tema aí da NR1. Perfeito. Eu tava pensando sobre isso, né? Como que pode a gente ter sido necessário força de lei para a empresa começar a olhar para isso, sendo que quando a gente coloca na ponta do lápis, eu vejo assim que é tudo uma questão de respeito. Quando a gente consegue respeitar jornada de trabalho, sem dar aquela exaustividade para o funcionário, respeita ele tirar as férias dele, respeita ele tirar o intervalo intra-jornada, aquele intervalo que tem que ficar 12 horas descansando, esse tipo de coisa é que vai causando as doenças nas pessoas, né? Claro que tem outros fatores externos também, mas quando a gente traz essa parte empresa é isso, e a gente tá falando de clima. Então eu vejo que há um medo da liderança agora que falou de NR1, quando na verdade, se a gente olhar para dentro de casa, a gente tá falando uma questão de respeito que é só você seguir a legislação e agora você vai ter que ter evidências de que realmente você respeita o seu colaborador, de que você respeita a legislação, de que você treina, que você tem escuta, que você dá acesso ao colaborador. Então, há um medo dessa liderança, uma liderança mais tradicional, que a gente tem, inclusive, maior aqui no Vale do Paraíba, que é uma região muito industrial, e aí tem um problema. A grande maioria dos líderes aqui na nossa região, ele sobe para liderança porque ele faz muito bem tecnicamente o trabalho dele. E ele não aprendeu a liderar, gerir pessoas. Então, há este medo do líder com relação ao NR1, mas quando a gente olha para isso, é simplesmente você fazer algo que já estava estipulado, só que agora você vai ter que evidenciar que você está realmente seguindo. Então, essa liderança ela tem só que ter esse insight, não ficar com tanto medo assim, não. Se tratar com respeito, se colocando no lugar, como você gostaria de ser tratado, você consegue manter esse ambiente. Esse clima saudável e automaticamente reflete aí nos funcionários e na saúde mental de todos. Ainda nesse tema de liderança, quando a gente olha para o mercado de trabalho hoje, a gente enxerga uma liderança mais tradicional, né? Ainda existe essa liderança mais tradicional, mas a gente está falando agora de um mercado onde a gente tem um misto de gerações, né? Boa. Como que você enxerga esse desenho hoje? Essa preparação das lideranças para essas diferenças de gerações? A gente vive o momento mais desafiador do mercado de trabalho. É a primeira vez que existem 4 gerações trabalhando juntas. Então, o pessoal de 65, que as pessoas estão vivendo mais. A galera de 40, que eu já estou chegando também. Tem o pessoal dos 20 aos 30. E tem essa galerinha que faz parte, inclusive eu tenho dentro de casa, que minha filha tem 14, tem 16, daqui a pouco está fazendo 18. Então eu falo assim, é desafiador, todos nós temos o que aprender com eles e eles também têm que aprender conosco. E essa liderança que já entendeu que não adianta bater de frente, porque, como eu disse, se a gente tem que aprender com essa nova geração, porque eles são muito espertos, eles aprenderam com a gente, com as nossas falhas. Pensando que quando um pai chegava em casa, morto, exausto de trabalhar, e aí aquele filho começou a ver e falou que eu não quero isso pra mim.
Meu pai não consegue nem falar com a gente, não consegue brincar. A criança vai entender, eu não quero isso pra mim. O que ela vai fazer? Eu não vou querer ter esse mesmo futuro. Então, esse líder, talvez, ele chegue em casa e faça isso também. E nós, como seres humanos, a gente vive pelo exemplo. Então, entender essas diferenças e saber conciliar e trazer essa pessoa para perto, e esse novinho também, entender que é uma pessoa que viveu muitas coisas, muitas transformações, inclusive essa digital que a gente vive hoje, faz sentido para essa pessoa aprender também. Tá todo mundo aprendendo, na minha visão, sabe, Cariane? E todos temos a ganhar com isso se a gente souber ter equilíbrio aí, para poder lidar com isso. Bacana. Aline, e trazendo um pouco essa questão do equilíbrio, né? Quando a gente fala do equilíbrio vida pessoal, profissional, o que você entende, o quanto você acha que é legal por parte da empresa, ou quanto a empresa pode ir, até onde a empresa pode ir, para trazer essa pauta do equilíbrio vida profissional, pessoal? Ó, eu vejo assim, que a empresa, ela é promotora disso, porque se é tudo sobre pessoa, se a pessoa estiver bem, ela traz resultado. Mas a gente também não pode entrar no mérito que é total responsabilidade da empresa, porque a gente tem que puxar a responsabilidade para nós, como funcionário. E a empresa, ela entra como guardiã de uma cultura de bem-estar dos funcionários. Quando a gente fala sobre isso, o que a gente está querendo dizer? Se o líder ele não entende sobre personalidade, sobre mente, como que ele vai cuidar de gente? Porque é a pessoa, gente, que vai dar o resultado para a empresa, certo? Só que a gente também não pode romantizar achando que a empresa vai ser um grande hospital, ali um muro de lamentações, e não é isso. Né? Então a gente tem que ser realista. O equilíbrio eu vejo que na comunicação, onde a empresa consegue promover, por exemplo, aqui na Castelli eu vi, e é muito na prática. Vocês estão promovendo, por exemplo, se a pessoa tiver uma leitura, se não me engano, de 10 minutos, não sei se é por dia, e como vocês medem. A gente dá 10 minutos a mais no horário do almoço, ou antes ou depois, para que a pessoa exercite a leitura. Pronto, a liderança ela está promovendo o cuidado da saúde mental e também o resultado, porque com isso a pessoa vai estar descansada e ela vai conseguir produzir mais. Isso aí não tem como. É ciência. E a gente entra no mérito de neurociência também. E é um medo da empresa pensar nessas ações achando que vai cair produtividade. Enquanto que, no momento que a gente está num banho, no momento que a gente está relaxado, vem uma grande ideia, vem um grande insight. No momento que a gente está dormindo, é um momento que a gente também tem algo... Nossa, eu vou fazer isso lá. Então, é esse equilíbrio onde a empresa ela promove ações e também na comunicação fala assim, olha, isso aqui é por conta disso, e você tem a sua responsabilidade também de cuidar, por exemplo, do seu exercício físico, a empresa, mais uma vez, promovendo, vai fazer, porque é bom, o hormônio de felicidade, o hormônio que vai trazer bem-estar para você, e você vai se bem assessorado aqui dentro da empresa e vai ter a sua produtividade melhor. Então, assim, eu entendo que a gente tem que ter o equilíbrio, não trazendo essa questão de ONG. A gente teve vários vídeos lá, a empresa não é ONG, a empresa não é assistencial. As pessoas já vêm doentes realmente também do mercado, porque não é só o trabalho que vai adoecer. E aí a gente entra nessa questão do porquê, né? Por que eu aceitei aquele emprego que está me fazendo adoecer? Porque talvez é um subemprego, porque não é possível que uma empresa, que é uma empresa mais estruturada, ela vai ter aquela liderança que vai ser grossa, ignorante, desconfiada. Então ela acaba trazendo a responsabilidade para ela quando ela vai atrás do estudo dela, entende o valor dela e ela não aceita aquele tipo de tratamento. Então, assim, o equilíbrio eu acho que tá aí. A pessoa entra no autoconhecimento, a liderança ela entra como empresa, entra como a que promove, de certa forma, mas se acontecer por acaso um adoecimento que a gente não sabe se é da empresa, porque se a empresa está promovendo. Acabei de sair do banheiro aqui da Castelli, tinha lá maquiagem, eu falei, vou retocar. Indiretamente ela está promovendo, porque ela cobra que talvez as funcionárias dela, não sei, tá? Tô imaginando aqui, esteja bem apresentado para o cliente, mas ela está promovendo. Ela cobra resultado, mas ela está promovendo também que você vai lá e se desenvolva na cognição, na leitura, atenção plena, tem a ver, e aí você vai lá e é mais produtivo. E você, do lado de cá, também cuidando da sua saúde mental e de responsabilidade. Se tudo der errado, você vai o quê? Vai para o INSS.
Não tem muita fórmula mágica, né? Mas a empresa, ela entra nessa linha tênue aí, na minha visão. Eu, enquanto líder, eu me vejo muito nessa situação. Muitas vezes, a gente tem consciência, óbvio, a gente sabe como a gente quer ser tratado e a gente sabe como a gente tem que tratar o outro. E às vezes a gente fica num momento em que pisando em ovos, porque eu não sei até onde eu vou ou o que eu tenho que segurar ali, porque são gerações diferentes, são pessoas com pensamentos diferentes. Eu tenho pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, e isso eu tenho que ter muita resiliência para saber como lidar com um com o outro. E aí sempre fica aquela questão: estou trazendo demais o pessoal? Se eu trouxer demais o pessoal, vira assistencialismo? Ou não, eu tiro essa questão pessoal, e aí não tem vida pessoal, vida profissional, a vida é uma só. Exatamente. São partes dela, então não tem como excluir. Mas ao mesmo tempo a gente também não quer entrar muito na questão pessoal, porque aí a gente traz o pessoal demais aqui para dentro, e aí a gente tem que a gente entra num ponto de ter que resolver problema pessoal do outro. Exato. Mas a gente sabe também que se a questão pessoal impacta, ela vai impactar também no trabalho. Então a gente vive esse misto do até onde, né? O que eu faço? Aonde é o limite? Não, é perfeito, exatamente. Se você entende um pouco de gente e personalidade, você está entendendo que aquela pessoa que ela é um pouco mais velha, ela vai ser um pouco mais lenta, porque também é neurociência, automaticamente os nossos neurônios eles vão diminuindo e a pessoa vai ficando mais lenta para fazer uma determinada atividade. Você vai cobrar ela dentro daquela possibilidade dela. Então, quando você, líder, tem consciência de você, do outro e do mundo, das ações que te rodeiam, você vai conseguindo dosar. Então, é importante que a liderança não fique só em treinamentos técnicos, que ela vai incessantemente buscar desenvolvimento de conhecimento sobre personalidade, comportamento, mente. Eu estava contando aqui nos bastidores, sobre uma questão de... Você falou de um negócio lá, o que era? Do formato de estudo, de como estudar? Mas é de acordo com alguma metodologia, né? Sim, sim. Aqui a gente tem muito esse estímulo de estudo, tá, Aline? Aqui na corretora especificamente, a gente tem, toda semana tem treinamento em todos os departamentos. A gente também faz muito treinamento fora, e isso é algo que é muito estimulado aqui dentro para que a gente realmente esteja sempre aprendendo. Os temas são variados, a gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre metodologia de venda, a minha equipe efetivamente que é o comercial, então a gente traz esse conteúdo de metodologia. Isso é muito estimulado e eu acho muito importante, porque aquilo que a gente aprende é nosso. O que eu faço aqui é daqui, mas o que eu aprendo é meu e eu vou levar para todos os lugares. Então a gente entende que quanto mais eu estimulo a pessoa a aprender, a conhecer, a entender, eu estou dando para ela a oportunidade de crescer aqui ou de crescer lá fora. Sim. Mas enquanto ela estiver aqui, ela está fazendo aqui, ela está executando aquilo que ela está aprendendo. E isso eu acho que é muito interessante, porque é cultura. A gente criou uma cultura. Exatamente, a gente criou uma cultura aqui, que quem entra aqui tá no sangue, tá no DNA. A pessoa que entra, ela percebe que é um comportamento geral. Então aqui todo mundo estuda, aqui a grande maioria lê, quem não lê aqui às vezes lê em casa, porque os 10 minutos já não é mais suficiente, as pessoas pegaram um amor na leitura, tem gente aqui que pegou um amor na leitura, que chega caixinha da Amazon Prime aqui uma vez por mês, porque tá comprando livro, entendeu? Então tem essas questões que pegou muito na cultura, no DNA mesmo da empresa. E aí eu acho que é um dos pontos em que a gente olha que foi muito assertivo. Criar uma cultura onde a gente tem pessoas que estão todas indo para o mesmo caminho. Todo mundo está pensando em estudar, todo mundo está pensando em leitura, todo mundo está tendo um direcional que às vezes não vem nem de casa, é daqui, e é daqui que está sendo levado para lá. É o ambiente que está influenciando as pessoas a trazerem também os resultados com essas ações. E às vezes ele fica muito no superficial, que a gente não consegue pegar, né? E quando você comunica isso, olha, tá aqui a biblioteca, e é por conta disso. Então você traz a consciência da pessoa, e a pessoa é influenciada e consegue aí trazer esses resultados que vocês esperam. E é uma cadeia, é impressionante realmente como que a cultura não é o que está escrito, é realmente o que se vive. E o dono tem esse equilíbrio também, né? O dono da Castelli aí com vocês aí. Com certeza foi alguém que trouxe essa ideia, é assim que a cultura é assim, e deve ter vindo de treinamentos, de desenvolvimento, de mastermind, enfim, e aí vai cascateando e influencia também a pessoa até na casa dela também. É saúde mental total. Eu falo que aqui, eu sou uma pessoa muito direta, a minha fala ela é muito direta, né? E eu falo muito para eles. Tudo que a gente faz aqui, de fato, é para que a gente possa promover o bem-estar.
Mas a gente precisa colocar a balancinha para pesar. Então a gente está dando toda essa qualidade, mas a gente também está esperando resultado. E as pessoas precisam ter essa consciência, porque muitas vezes essa balança pende muito para um lado, muito para o outro. E essa questão de trazer essa consciência e a comunicação que você falou, para mim é muito importante. Deixar muito claro. E olha só, a gente sabe que o CNPJ é aberto para trazer resultado. Então, esse equilíbrio entre você que é mais racional, aí entra uma outra pessoa ali também, aí faz um match perfeito para a empresa. E aí você entra num ponto ali, eu sou muito direta e tudo mais, mas aí eu vou te deixar mais tranquilo até para sua saúde mental, né? Porque o líder é super mega cobrado. Quando uma pessoa é mais assim, ela acaba exercitando mais a parte resolutiva do cérebro. Resolução de problema, resultado, praticidade. Ela consegue pesar mais as coisas e ela não usa muito a parte emocional, que é o sistema límbico, entendeu? Então, talvez também comunicar isso para o seu time faz sentido. Não é só o líder que tem que conhecer a personalidade também do liderado, porque você fica só a responsabilidade aqui em cima do líder. A liderança também comunicar, pessoal, minha personalidade é essa, eu sou executivo. A gente usa. Aí, ó. A gente tem teste de perfil comportamental Executor. e a gente usa, os bottoms todos usam, e todos eles não têm o curso, mas eles aprendem os perfis e como que eles funcionam. A gente saber como se comunicar aqui dentro. E o bottom é uma sinalização de, nossa, mas ela é executora, eu acho que eu tenho que ser mais rápida com ela. Pronto. Ele é comunicador, eu já tenho que ser mais carinhoso e tal. Então, eles têm esse conhecimento, pelo menos básico, para que a gente possa ter uma comunicação mais tranquila. Mas já é algo, assim, que promove indiretamente e que é algo sensacional, tá ali carimbado a personalidade de cada um, e aí você consegue ir equilibrando as coisas. E às vezes você vai passar do ponto, às vezes você, desculpa, passei do ponto, e é tudo para um bem comum, e assim vai seguindo aí a vida da empresa. É bem legal, assim, saber que existe iniciativas, existe as pessoas conhecendo sobre personalidade e tudo isso ajuda para equilibrar a saúde mental. Gente, é tudo sobre pessoas. Quando a gente não tá bem, as coisas vão mal na empresa, em casa, e como você falou, não existe separação, é um ser só, mas existe o profissionalismo e a entrega de resultado, mais uma vez falando. A gente vê que até isso vem de um pensamento, claro, muito mais antigo, né? Mais conservador, que a gente enxerga aí a saúde mental como algo mais distante do trabalho. E a gente sabe que a saúde mental está totalmente ligada aí à produtividade. Como que você enxerga essa conexão no dia a dia das empresas? Vamos lá. Acredito que esse entendimento, ele já meio que caiu por terra, até por conta que veio a questão da NRR, da NR1, e traz à tona o risco psicossocial como parte disso. Então a empresa vai ter que cuidar e é por força de lei, certo? E eu entendo que há essa questão do receio da empresa começar a cuidar sobre isso, justamente por aquele medo de, nossa, agora vai ser assistencialismo, o meu faturamento vai cair e tudo mais. Só que quando você consegue promover pequenas ações e consegue evidenciar, falando agora pela questão da legislação também, você consegue atender essa legislação, continuar com a produtividade do seu time, e o seu time também consegue identificar aquilo e fazendo parte de todo esse ciclo, o resultado começa a aparecer, né? Então, quando o líder ou o dono da empresa, enfim, dependendo de quem está escutando, assim, pensa assim, se eu der pausa, se eu der uma folga, salário indireto vai fazer a pessoa amar a sua empresa, falando de marca empregadora também, leva isso para as redes sociais, isso é muito bom, faz com que outras pessoas queiram trabalhar ali na empresa. Então é um ciclo assim muito interessante para a companhia. Eu estou fazendo uma pós ligada à psicologia positiva e eu, enquanto líder, ainda enxergo isso muito distante, mas comprovadamente, tá lá, tá na matéria, tá no estudo, comprovadamente a produtividade das pessoas está muito ligado a esse bem-estar e a esse cuidado. Então, a gente vem de um histórico, eu vou fazer 40 anos, eu trabalho desde os 15, em área comercial desde os 19. Aí eu vejo assim, a área comercial é aquele negócio, é venda, É a mais pressão psicológica ali. Eu falo que tem que amar muito, porque de fato é uma área, não que as outras não sejam, mas você carrega uma responsabilidade muito forte de carregar, exatamente, porque o faturamento vem da venda. E aí eu enxergo o que eu vivi todos esses anos, e aí eu fui aprender agora um outro lado dessa situação, onde comprovadamente a gente fala sobre
a qualidade de vida, você mostrar para aquele colaborador que ele é importante, que aquilo que ele faz não é facilmente substituível, que ele é o cara, que ele é a pessoa e aquilo vai fazer com que ele tenha mais produtividade, ele faça mais. E aí é esse misto que eu falo, é aquilo que você viveu uma vida inteira para aquilo que você está aprendendo agora. Então, é a mesma coisa, aquilo que a gente está vivendo enquanto empresa para aquilo que está chegando de NR1. Você que tem aí, dentro do teu público, pessoas de RH, você tem empresários e você tem também as pessoas que Sim. trabalham. O que você vê? Você consegue enxergar que a maturidade para ter essa percepção de que isso está vindo para colaborar com a saúde mental ou que essas pessoas elas estão enxergando isso como uma muletinha ali para se apoiar? Tem de tudo, Karina. Tem de tudo nas redes sociais. É impressionante a falta de cognição das pessoas hoje em dia mesmo. Eu acredito muito que a própria rede social, essa facilitação de tudo fast, de tudo rápido, tem atrapalhado o entendimento das pessoas. Mas, por outro lado, recentemente eu fui fazer uma palestra para jovens da USP, de umas faculdades bem interessantes aí. Eu falei assim, levanta a mão aqui pra mim, quem tem TikTok? Ninguém levantou. Eu falei, nossa, que bênção. Ótimo. Então essas pessoas, por outro lado, tem pessoas que estão realmente comprometidas a fazer um mundo melhor do trabalho e ser doutores, pesquisadores, fazer um mundo diferente. Então, tem de todo jeito. Até gente perguntando assim pra mim, realmente as pessoas querem trabalhar ainda, Aline? Eu falei, querem trabalhar. É porque as pessoas ficam numa bolha, às vezes, de reclamação, principalmente no TikTok. E a gente acaba sendo enviesado, sim. Mas vai ter gente que vai utilizar, é obrigação da empresa. E esse é o pior colaborador que eu falo, porque ele nunca traz a responsabilidade para ele. Se você tá numa empresa ruim, de fato, é uma porcaria, você tem escolha. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar um outro emprego. E por que o Brasil está em pleno emprego? A dificuldade de contratar é imensa. E do outro lado tem aquelas pessoas que não consegue abrir um PDF e me mandar, que eu tenho a empresa de recrutamento e seleção, não consegue. Aí você solta um conteúdo desse na rede social e as pessoas falam assim, mas você deveria ter ensinado. Claro que não, a pessoa que tem que ser o proativo e aprender. Então, assim, no mercado de trabalho vai ter gente de todo jeito. O ideal é que no processo seletivo a empresa contrate dentro daquela cultura dela, fazendo um teste de personalidade, minimizando gente que já tem problema de saúde mental. A empresa não é ONG, a empresa não vai dar assistência, a empresa está ali para ter o resultado e faturamento e tem que trazer pessoas boas. Eu costumo falar assim, por que quando a gente vai fazer um seguro de carro, pergunta faixa etária, se é homem, se é mulher, e aí quando é para contratar uma pessoa para dentro da sua empresa, não pode um monte de coisa. A impressão que dá é que o sistema quer que a gente traga aquelas pessoas bem ruins e literalmente a empresa se lasque. E não é assim, a empresa ela tem que pensar no bem comum para ela, trazendo aquelas melhores pessoas com teste de personalidade, minimizando problemas de saúde mental. Como eu disse, as pessoas já estão doentes e não é somente a empresa ou a responsabilidade do trabalho minimizar isso, é dela também. Às vezes ela está num ambiente que é hostil desde criança e não vai ser a empresa que vai tratar isso. Sim. Então tem gente de todo tipo, Karina, no mercado de trabalho. E que a Castell e as outras empresas que estão nos escutando tragam os melhores, as pessoas mais qualificadas, que nem essas pessoas lá da USP. Eu falei da USP aqui porque foi as que não levantaram a mão no TikTok. E o TikTok a gente sabe que dependendo do que você consome, ele vai apodrecer o seu cérebro. É verdade. A rede social, ela traz hoje muita gente que tem muito conteúdo bom e muita gente com muito conteúdo ruim. E eu acho uma pena porque quando a gente estuda e a gente vai conhecendo pessoas, a gente vê pessoas que postam conteúdos muito bons e elas não viralizam. E aí você vê às vezes uma dancinha, uma bobeira, um nada e aquilo explode. E aí, automaticamente você se compara com aquela vida maravilhosa, só que as pessoas acham que o problema está na empresa. Que é a empresa que está ali disseminando, tem empresa ruim, tá? Mas que é a empresa que vai ser totalmente responsável por cuidar de você, da sua psiquise, não é? Quando na verdade você está lá consumindo o tempo todo esse tipo de conteúdo que faz você se comparar e você fica infeliz, porque você fica uma pessoa infeliz, aí você acha que é o trabalho que está te causando aquilo, quando na verdade o mundo real, a gente falou um pouquinho antes, o mundo real é muito bom. Sai desse mundo virtual, que inclusive traz muita doença mental, ansiedade, depressão, causa dependência e automaticamente afastamentos pelo INSS, enfim. Por que as pessoas hoje têm tanto medo da NR1?
Porque é Aham. o medo de que isso tenha vindo, é óbvio, com um intuito positivo, mas de uma falta de maturidade de entendimento das duas pontas também, da empresa e do colaborador, de entender qual é o seu lugar ali. Não, calma aí, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é a minha função. A empresa está me proporcionando formas de equilibrar o meu emocional, legal, mas a minha responsabilidade se mantém a mesma. Eu ainda tenho que exercer o meu trabalho e fazer todas as demandas da minha função. E eu acho que falta esse equilíbrio de entendimento. É que se confundiu mesmo. Por isso que quando começou a NR1, eu falei, mas por que esse pessoal tá com essa bagunça? Se a empresa ela cumpre 44 horas de jornada, tá dentro da lei. Se ela tem 1 hora de almoço, tá dentro da lei, o pessoal tá fazendo. Isso aí, gente, é pra quem? Obriga o funcionário a trabalhar dentro do horário de intervalo, que não dá as férias, que fica comprando férias em cima de férias. É aquela pessoa que realmente, sozinha, ela tem que dar conta de um monte de setor. É para esse tipo de coisa que a NR1 veio. Não é para aquela empresa que já consegue fazer bem, já tem, não tem afastamento. O pessoal não tem afastamento tanto de INSS quanto afastamento no dia a dia mesmo, de atestados médicos. É isso daí. E realmente houve uma confusão generalizada, Cariane. Isso é bem legal. Aline, e conta um pouquinho para mim, o que você já viu ou já aplicou aí de boas práticas para que esse equilíbrio ocorra dentro das empresas? Olha, ações de saúde mental, bem-estar, ela deve ser colocada em vários pontos, em todos os pontos de contato com o funcionário, clientes e fornecedores da empresa. E a gente não pode confundir, por exemplo, uma descrição do seu trabalho dentro da sua hora de trabalho, que você tem colegas, que você tira suas pausas, com um pedido exagerado da sua função, tá? Como que a gente consegue, então, ações que as empresas podem ficar mais em paz? Por exemplo, vamos pensar lá no recrutamento e seleção, começo de tudo. Se você dá um retorno negativo para aquela pessoa que veio fazer o processo seletivo, você já está contribuindo para uma saúde mental daquela pessoa que nem está trabalhando com você. Se quando o funcionário entra, vamos pensar num processo, minha cabeça é muito processual, começo, meio e fim. A pessoa entrou para trabalhar, ela recebeu um treinamento funcional, ela recebeu o computador dela, teve uma pessoa ali do lado dela para poder dar um suporte. Não é acolhimento, não é abraçar a árvore, não tô falando isso. É treinar ela, ó, isso aqui é o que você precisa fazer, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui também, vai me perguntando. Isso já é uma ação que a empresa vai fazendo. Se você, como líder, dá o acesso, ó, gente, fugiu alguma coisa do controle, me chama aqui. Tá te dando livre acesso? Você tá promovendo também. Né? Agora, se existe uma empresa e um colaborador que, quando vai ter que falar com aquele dono da empresa ou com o líder da empresa, ele tem uma dor de barriga, ele morre de medo, aí tem um problema, entende? Então, para as empresas que já conseguem promover esse tipo de coisa simples, a NR1 ela não vai ser um grande caos. É para aquelas empresas realmente que é problemática, que quando um liderado vai procurar, ele nem vai, porque ele tem medo. E aí o que acontece? Às vezes é um gargalo no processo, uma empresa, eu não vou nem falar isso, eu vou continuar fazendo do jeito que tá mesmo, e o resultado vai sair ali na frente. Então, se a gente consegue colocar essas boas práticas em todos os pontos de contato com o cliente, com o fornecedor, vamos pensar no pessoal do comercial. O cliente nem sempre tem razão. Hoje a gente sabe disso, o cliente nem sempre tem razão. A gente não vai, literalmente, aceitar tudo que o cliente pede. Entra uma liderança ali, intervém, entendeu? Então, são esse tipo de ponto, o colaborador ele vai, opa, se tudo der errado, pelo menos eu tenho ali o meu gestor ali, que vai entrar no circuito. Então, isso a gente tá falando de acolhimento. Então, eu tô falando de coisa prática, real, e que também não impacta a produtividade nem resultado da empresa, entendeu, Roriane? São coisas simples, né? Que a gente vê, putz, era isso? É isso. Treinar. E a gente nota o quanto isso é fácil de ver, né? É mais simples de ver, porque a gente percebe o quanto, a quantidade de afastamentos que existem nas empresas, né? De um determinado ramo ou uma determinada empresa, efetivamente. Eu vim da área bancária antes de trabalhar na Castelli, e afastamento lá era o tempo todo. E tudo, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, enfim. Então a gente vê que tem determinados lugares onde isso já acontece porque tem muito afastamento. E aí a gente nota que empresas que não sofrem com isso, a gente está entendendo então que tá no jogo, tá fazendo do jeito certo. Exatamente. Já está fazendo só certo. Juntar as evidências agora e falar, não, a gente promove. Quando você vai demitir, você demitiu a pessoa ali, você deu feedback para ela antes, ela teve a oportunidade de corrigir a rota,
é uma evidência, tá ali, né? Faz um formulário, tranquilamente coloca no prontuário, é uma evidência. Então, são ações que as empresas, que boas empresas, que líderes que se desenvolvem como você, tava lá fazendo psicologia positiva, Isso. não é técnico, a gente tava lá entendendo sobre psicologia, mente humana, comportamento e tal, vem, aplica aqui e consegue trazer resultado, a equipe consegue performar bem, não tem aquelas pessoas que estão, não aguento, segunda-feira tem que trabalhar lá. Não, a pessoa vem, trabalha, tá rindo, você tá vendo que o clima tá bom de trabalho, é isso. Né? É porque fica é difícil de metrificar, mas dá para metrificar também, dá para ter as evidências ali e colocar. Então, se a gente consegue colocar a saúde mental em vários pontos, em todos praticamente pontos de contato, todo mundo vai sair ganhando. Agora eu me lembrei o que você estava falando. Você perguntou, tinha uma metodologia envolvida, que eu estava falando do forças de caráter, não foi? Agora que eu me liguei o que era. Você falou assim. Agora que eu me liguei. Não, porque agora eu falei que eu justifico a minha vida em forças de caráter. Agora tudo que eu falo, mas é minha força. Forças de caráter tem a ver com o quê? Com a personalidade, com a mente, com... Enfim, você tá conseguindo colocar, aplicar. É porque a gente não percebe, mas imediatamente a gente começa a aplicar. E aí você fala, e outra pessoa vai atrás e começa a aplicar alguma coisa também no dia a dia. E é engraçado que a gente é quem a gente é em todos os ambientes, né? Não tem jeito, não tem como. A gente é quem a gente é em todos os ambientes. Dentro de um limite, claro, que você vai entendendo também. Como eu me comporto, né? Escolher como eu me comporto, mas a gente não perde a essência, né? A gente não, de forma alguma. Exato. E é engraçado porque às vezes a gente, estudando mesmo, com colegas ali que você passa 2, 3 dias, né, num curso. Chega no fim, aquela pessoa já sabe o seu jeitinho, ela já aprendeu, ela já te conhece. Porque a gente é muito autêntico, né? A gente demonstra aquilo o tempo todo. E as pessoas percebem, elas vão percebendo. E isso é bom também para o ambiente de trabalho. Você ser quem você é, claro, dentro de um limite, gente, ético, né? Sem perder a noção. A gente teve um caso recente que está na rede social, que foi um caso de uma grande loja de departamentos, um colaborador que ele ficava de sunga, sempre mostrando, sensualizando, mostrando as partes dele. E a empresa, e o pessoal começou a marcar a empresa que ele trabalhava, entendeu? Porque, olha isso aqui não condiz com a pessoa que vai atender os seus clientes e tudo mais. Então, assim, você pode ser, e algumas vezes, falando de rede social, mais uma vez, que é o meio que eu tô também, você tem que dar uma filtrada, colocar nos melhores amigos somente, deixar sua rede social como privada, porque se mistura as coisas também. Até que ponto vai a exposição hoje, né? O que é a rede social meio terra de ninguém, e aí o que faz parte de você, né? Faz parte da pessoa já. Falando dessa política, por exemplo, assim, se você é uma pessoa que está falando coisas assim extremistas ali na rede social, isso vai influenciar diretamente a percepção das pessoas que trabalham junto com você, né? E trazendo para a parte de saúde mental, e às vezes pode ser que a pessoa não tem nada a ver, porque na rede social às vezes ela é de um jeito também, e no dia a dia ela consegue ali ter um equilíbrio e se colocar dentro da cultura ali da empresa, às vezes vira né? um personagem, né? Exatamente. Na rede social, às vezes é um personagem. É verdade. Mas se mistura. Aline, se você fosse dar assim, um conselho para novos líderes, pessoas que querem avançar aí na carreira de liderança, com essas novas condutas, qual seria assim, um conselho que funcionaria bem para esse novo modelo de liderança? Perfeito. Sem dúvida, você não ficar apegado somente na parte de desenvolvimento técnico. Eu também faço atendimento de mentoria. Então, às vezes algumas empresas demitem e nos contratam para poder realocar essa pessoa. E a grande maioria é demitida pelo comportamento, e ele era um líder, só que ele era muito bom tecnicamente, ele continua sendo, daqui a pouco ele vem conversar com a gente, ele não tem uma boa comunicação. Então ele tem uma comunicação bem ruim e agressiva, é uma comunicação muito técnica, não sabe delegar, não entende de gente, não entende de mente, então não tem como liderar pessoas. Então, assim, sem dúvida nenhuma, parece até bobeira, mas para de ficar estudando só as coisas técnicas. Muito provavelmente você é muito bom tecnicamente já, agora você precisa ir para um lado mais estratégico. Eu vou delegar essa atividade para essa pessoa porque ela é boa nisso, e não, vou desenvolver nela porque ela tá ruim nisso, vou colocar numa atividade que ela não vai performar mais nada, entendeu? Então, essa habilidade de você se desenvolver sobre personalidade, sobre comportamento humano, sobre neurociências, gestão de pessoas, é isso que você precisa agora se você quer liderar de uma forma a
trazer a produtividade para o seu time, equilíbrio, saúde mental e resultado para a empresa. Legal. E aí, quando a gente fala nessa responsabilidade da empresa com relação à saúde emocional, a gente está falando também de que a empresa também tem a responsabilidade de quando promove alguém à liderança, que ela também tem esse contexto de falar, olha, até aqui tecnicamente você é muito bom, agora a gente precisa te desenvolver. Porque se esse profissional ele era bom tecnicamente, você coloca ele numa liderança, depois desliga, faltou também treinar esse cara para ser bom com pessoas, faltou cuidar dali, de dar esse respaldo para que Sim. ele se desenvolva e seja bom além do técnico como líder, né? Sim, e isso é importante mapear até antes. Falar assim, olha, você está subindo para esse cargo aqui, mas a gente está vendo esses gargalos aqui, ó. Plano de desenvolvimento individual. Você vai começar a ouvir esse tipo de podcast, porque o comportamento ele vai mudando com o tempo, é processo, não é técnica. Ai, aprendi a colocar água aqui agora. Isso aqui é muito fácil de aprender, comportamento não é. Então, fazer esse plano de desenvolvimento individual para esse líder, e esse líder falar, isso é bom para mim, para eu poder trazer resultado, para eu poder ir dormir mais em paz, porque quando eu consigo delegar melhor, as coisas saem de cima de mim, tá ali pro meu time, então faz todo sentido esse treinamento pós-liderança, para essa primeira liderança. E a gente tem o contrário também, aquelas pessoas que já não querem mais ser líder porque sabe das dores, não é só delícia, né? Não é só salário. As pessoas ficam muito deslumbradas por salário quando vai ver, na verdade, às vezes nem compensa, assim, o salário versus você ter a responsabilidade de ter 5, 10 pessoas abaixo de você. Então, sim, a empresa ela é responsável porque ela tá dando a oportunidade para a pessoa, mas a pessoa também é responsável e tem que correr atrás do desenvolvimento individual porque é bom para ela também, até para quando ela sair da empresa. Nesse mesmo tema ainda, mas olhando para o lado da responsabilidade do colaborador, como que ele pode ser o agente ativo nesse movimento, né, de saúde mental no trabalho? Qual é a parte que cabe a ele fazer? Não tem como a gente falar sobre isso, e aí entra tanto na parte do líder, porque é colaborador também, do RH colaborador, do colaborador que é o chão de fábrica, vamos dizer assim. Se a gente falar de autoconsciência e autoconhecimento. Nossa, mas é simples assim. Às vezes você vai estar um dia extremamente irritado, só que é tudo normal. O seu líder te tratou de um jeito que ele já está acostumado a tratar, os seus colegas estão ali conversando aquilo tudo, mas o que é que está te causando aquela irritabilidade? Então, você tomar consciência de si, e é o quê? Fazendo terapia que você vai começar a ter que fazer. Todos nós, espero que estão nos ouvindo, tenha acesso a fazer uma terapia, tanto o líder quanto o colaborador direto, que tem que trazer essa responsabilidade para si, entender nos momentos que você não tá bem, porque que você não tá bem, às vezes você pode falar, ai, gente, hoje eu não tô legal, tá? Hoje eu nem vou sair pra almoçar com vocês, não quero me socializar, sabe? Então, entender, trazer consciência sobre quem é você, o que faz você ficar irritado, o que faz você ficar alegre, contente, é a chave para que você cuide de si também, e mais uma vez, traga o resultado para a empresa, porque se você foi contratada é para você resolver problemas, e você tem que estar bem para resolver os problemas. Aprender a se automodular, né? Também. Eu preciso entender o que eu estou sentindo e entender o que eu posso fazer para melhorar aquilo, né? Qual é a ação, o que me deixa mais feliz, ou o que melhora meu dia. E são ações simples, né? Quando a gente fala na psicologia positiva isso, que eu achei a coisa mais interessante do mundo, são coisas tão simples e que já deveria estar tão no nosso DNA de fazer, porque tudo está na nossa mão. As ações estão na nossa mão. É o que eu tenho que fazer para me sentir melhor. O que eu tenho que fazer para estar melhor nesse ambiente. Tem uma pesquisa que foi feita até na MetLife, que é uma seguradora com a qual a gente trabalha aqui, há muitos anos atrás. A MetLife fez uma pesquisa vinculada à produtividade e o otimismo. Então, eles buscaram lá dentro do resultado da área comercial deles o teste de positividade e negatividade. As pessoas positivas eram mais produtivas do que as negativas. E aí começa, mas é mais positivo porque produz mais, ou produz mais porque é mais positivo com aquele negócio. E eles fizeram um segundo estudo com 1.000 pessoas, 1.000 novas pessoas contratadas durante 2 anos. E aí, nesse estudo, eles identificaram que realmente aquelas pessoas que eram positivas quando entraram, elas eram as pessoas que mais produziam. Então, eu sou responsável por como eu me sinto, por como eu me posiciono, se eu vou ser positiva ou negativa, se eu vou estar bem ou se eu vou estar mal. É óbvio que as coisas vão acontecer e vai ter dia que não. Mas eu me posiciono como uma pessoa positiva, eu acredito no meu potencial, eu acredito no lugar que eu trabalho, eu acredito naquilo que eu vendo, eu acredito no que o que eu vendo traz de bom para as pessoas, e aí eu me sinto bem, e aí eu fico cada vez melhor. Eu modulo a minha emoção
para estar cada vez melhor e mais produtivo. Diferente daquela pessoa que ela já chega negativa, ela tropeçou na porta, ela já tá brava porque o universo conspirou e ela tropeçou na porta. Aí ela já sobe a escada batendo o pé, aí a pessoa que tá do lado já viu que ela tá brava e aí já ficam dois meio assim. E aí, isso aí não é responsabilidade da empresa, isso aí é nossa, né? É a nossa emoção. A responsabilidade da empresa na hora de contratar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente aí dá em teste de personalidade, dá pra fazer entrevista por competência e identificar. E a gente identifica até, sabe como? Muito simples. Será que essa pessoa cumprimentou a recepcionista na hora que ela entrou? Ela já ficou lá com aquela cara de péssimos amigos, assim, não vou contratar porque é muito bom tecnicamente. Não vale a pena. Melhor você desenvolver a técnica e depois o comportamento é muito mais difícil. Mas faz todo sentido. Modula neuroplasticidade também, é isso aí que você está falando. E a gente vê que a maioria das empresas fala isso, né? Contrata pelo currículo, demite pelo comportamento. E não pode. Porque o comportamento, para desenvolver, a não ser que a pessoa queira muito, e aí entra numa seara que às vezes você vai começar a ser invasivo com a pessoa, e ela vai falar, não, mas não se mistura, porque daí... não, aí é melhor não. Aí a gente traz o pessoal demais e vira o assistencialismo, né? Exatamente, Arina, é exatamente isso. Então, se eu puder dar um conselho para as empresas, seja muito bem assertivo na contratação, porque se você contrata errado, você vai ter que demitir, porque esse desenvolvimento, principalmente pequenas empresas, não tem tempo para poder ficar desenvolvendo gente, não. Tem que vir pronto de fábrica. Aline, amei o bate-papo, foi muito bacana, muito interessante. Adorei seu ponto de vista nas informações aí com relação à liderança, comportamento, NR1, questão emocional e como a gente precisa cuidar de pessoas, né, a todo momento. E fala uma coisa para mim, dá uma dica de livro aí. Olha, de cabeceira, eu tenho o Essencialismo. Nesse mundo onde a gente é cobrado por resultado, a gente se compara e ao invés da gente seguir uma linha reta, a gente começa a olhar para o lado e ver o outro, e aí a gente se desequilibra e cai. O livro O Essencialismo, ele é bem bacana para que você possa aprender a falar não, e quando você fala não, de repente, para o seu líder, para o dono de uma empresa, parece que as pessoas vão, tá sendo resistente. Não, mas você aprendendo a negociar, explicar o porquê não, o que eu posso colocar aqui no lugar. Se eu falar sim para esse projeto, eu vou deixar aquele outro lá que você me pediu. Então, assim, fazer mais e de forma mais e melhor. E não menos, porque você pegou um monte de coisa para você fazer, sabe? Aí você não consegue mudar ponteiros. Então, o Essencialismo é um livro muito legal, pensando em saúde mental, produtividade e resultados. Bacana. Mais uma vez, obrigada, Aline, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Cariane, a oportunidade da Castelli de trazer esse assunto tão legal e trazer até conforto e tranquilidade para as pequenas empresas, para os líderes e para as pessoas também, que é importante elas trazerem a responsabilidade para elas e cuidar de si próprio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Todo mundo que assistiu com certeza já viu que ficou mais fácil. Legal. Obrigada a vocês também por estarem acompanhando os nossos conteúdos. Sigam a gente, não percam nenhum Podcastelli.